Ó, turma, a gente já falou bastante coisa. A gente falou sobre... Qual é o negócio? Função... Lembra, Matheus? Nomenclatura de anéis aromáticos. É esse vídeo, Rodrigo, que tá com problema? De anéis aromáticos? Você sabe dizer qual é o vídeo? Porque eu tô lembrando aqui que... Foi o último que o senhor colocou lá. Eu acho que foi esse mesmo. Vou dar uma olhadinha aqui. Porque o que acontece? Como eu tô gravando vários vídeos, eu gravei o de anel aromático hoje novamente pra alguma turma. E aí eu gravo porque, né? Vai que fica mais legal, eu vou e substituo. Aí se for isso, já vou apagar esse e faço e reposto, né? Aí pelo menos vocês ficam com o vídeo. Aí eu só preciso lembrar de atualizar isso. Vou botar até aqui, para ainda. Esse aqui eu já fiz, botar concluído. Já todas as aulas químicas de zootecnia, já fiz. Montar a programação já fiz também do primeiro ano. Pronto, deixa eu botar aqui. Ver vídeo do terceiro ano. Aromático. Provavelmente sem áudio. Já fiz gravação nova. Se for esse, substituir. Pronto. Anotei aqui para eu fazer essa observação, cara. Se for isso daí, a gente vai substituir, tá bom? Aí vai ficar bom pra gente trabalhar. Então, bora lá. Galera, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre a nomenclatura do álcool, tá bom? Aqui a gente vai dar continuidade ao que a gente já está trabalhando. Um detalhezinho aqui. Tá certo. Vou dar continuidade ao que a gente já está trabalhando. A parte de nomenclatura a gente já reviu várias vezes. Eu tô vendo aqui no meu quadro de... Acho que vai até aparecer para vocês, ó. Apareceu não. No meu quadro de aula, a gente já falou... foi compostos aromáticos a última. E a gente organizou a vida de vocês que estavam pendentes. Então hoje vai ser função oxigenada álcool. Não vou aprofundar, vou só pegar o álcool. A gente vai falar sobre essa função. E depois disso daqui a gente vai mandar aquela listinha de exercícios. Gente, as listas de exercícios, elas estão com prazo de uma semana. Ou seja, eu vou abrir a lista hoje, semana que vem eu fecho a lista. Então vocês fiquem espertos em relação a esses prazos, tá bom? Importante. Bora lá. O que é que eu tenho a falar sobre nomenclatura de álcools? Primeira coisa, tem um OH ligado a um carbono saturado. Sim, essa informação ela já é importante, tá? Quando a gente fala de nomenclatura. Eu já tenho isso em mente. Tem um OH ligado a um álcool saturado. Bora associar primeiro, olha. Isso daqui, gente, esse OH nós chamamos de hidroxila. É uma hidroxila. E um carbono saturado é o que? É um carbono que faz ligação simples. Certo? São as duas informações. Ó, essa parte de nomenclatura de funções orgânicas, ela é super tranquila, tá, gente? Ela é super de boa. O que a gente precisa ficar atento é simplesmente nas posições, mas tudo que a gente já estudou de cadeia carbônica, hidrocarbonetos, você vai aplicar aqui. Exceto que agora tem função orgânica e função orgânica é sempre prioridade numa nomenclatura de hidrocarboneto. Então tá, essas são as principais informações. Segunda informação importante que nós temos sobre ela. Terminação será sempre OL. Tá? Como assim? Ó, até o momento a gente estudou nomenclatura dos aqui, a gente estudou os elementos químicos e todos eles eram hidrocarbonetos, né, com CH sempre. A partir de agora, o sufixo ele vai ter outros componentes, que são esses componentes que fazem a função orgânica. Então observa, a nomenclatura que a gente já sempre trabalhou, a gente tem um prefixo, tá? E vamos somar com um infixo, certo? E vamos somar com um sufixo. No sufixo, a gente tinha apenas o sufixo O. Ele fazia referência aos
hidrocarbonetos. Aqueles compostos que só apresentam H, hidrogênio e carbono, certo? Agora a gente vai começar com um outro pressufixo, que é o sufixo da função álcool. E a função álcool, ela vai ser referência à fixação do OH em algum desses elementos. Então, a partir de agora, o sufixo ele vai ter uma nomenclatura diferente. E aí a gente vai ver alguns exemplos dos mais simples aos mais difíceis. Tá? Bora pegar aqui um primeiro exemplo. Eu vou trazer para vocês o álcool mais simples de todos. Se levantou a mão, pode perguntar. Levantou a mão sem querer, tudo bem. Então, observa aqui, ó, a gente vai pegar um álcool dos mais simples de todos. Agora, toda vez que eu vou ver a nomenclatura de um elemento, eu tenho que prestar atenção nisso daqui, ó. Isso daqui é uma função orgânica. E no nosso caso, como a gente só vai trabalhar com uma, ela será sempre álcool. E agora eu preciso dar a nomenclatura desse elemento. Como é que eu dou a nomenclatura? Eu continuo seguindo o meu projeto de prefixo, infixo, sufixo, tá? E não mudou nada em relação a isso. A única coisa que muda é que agora o sufixo, eu posso ter um sufixo diferente do carbono e hidrogênio, que é o oxigênio e hidrogênio, que é a função que nós chamamos de álcool, tá certo? Então tem aqui o elemento. Prefixo é a quantidade de carbonos. Vou botar de vermelho. Eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos é et. Infixo, se é ligação simples, dupla ou tripla. Só tem ligação simples. Então vai ser an. E função álcool, ol. Então esse composto é o etanol. Tá? Claro, a gente vai ter alguns elementos que, tecnicamente, vocês não precisam se preocupar em posicionar a função orgânica, como a gente posiciona as ramificações. E esse é um quesito. O etanol, eu acho que é o único álcool no qual você não precisa posicionar a função orgânica, certo? A partir daqui, todos os outros a gente precisa posicionar. Como, por exemplo, esse de cá, ó. Que eu botei um errado aqui, pronto. Esse composto de cá. Olha esse segundo composto que a gente tem aqui. Esse segundo composto, novamente, eu tenho aqui ó, um H. Se tiver OH, vai ser sempre função álcool. E aí eu vou contar os carbonos. E aí a gente vai contar os carbonos sempre que sair do H. 1, 2, 3. 3 carbonos, prop. Ligação simples, an. Tá? E a função ol. Só que nesse caso da função ol, diferente do primeiro, que é o etanol, que é o único com o qual você não precisa pontuar o carbono, a localização, nesse de cá, a gente precisa. Na verdade, é o metanol e o etanol. São esses dois, tá? Eu vou até montar um metanol daqui do lado. Eu vou fazer geralmente os 4 primeiros para a gente ir pegando a ideia. Observa aqui, ó. Nesse de cá, nesse composto, a partir daqui, a gente precisa posicionar o H, porque se ele tivesse o H aqui, ele receberia um outro nome, tá? Então, a partir do momento que a gente vai ter essas variações, a gente precisa posicionar os carbonos, né? A função orgânica, no carbono no qual ele está ligado. Então, álcool a gente sempre vai fazer isso. Então, eu tenho isso daqui, eu tenho um álcool, e aqui, ó, quando eu vou numerar os carbonos, eu tenho carbono 1, 2 e 3. Como ele pode ter essa variação de estar no carbono 1 ou no carbono 2, eu preciso numerar. Então, o propan, eu vou botar aqui, ó, tracinho, a localização, nem 2 é, né? A localização é 1. E bota a função ol. Propan 1 ol. Tá? Certo. Mas por que precisa dessa variação? Por isso daqui, quer ver? Eu posso ter uma função orgânica um pouco puxado com o mesmo carbono. Observa que isso aqui, ó, é exatamente o mesmo composto que está acima. Só que ele mudou o carbono de posição. A função álcool. Olha a função álcool aqui, ó. E agora ele mudou de posição. Ó. Ele está no carbono central. Então eu posso contar tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, que vai dar no mesmo.
3, ele está no carbono 2. Então, quando ele está no carbono 2, deixa eu só ver se tem um nome específico aqui, diferenciado. Tem não. Quando ele tem no carbono 2, eu vou seguir exatamente o mesmo ponto da nomenclatura e vou identificar a posição da função orgânica. Então, eu tenho 3 carbonos, continua sendo então um prop. Só tem ligações simples. Tá? Só que agora eu tenho a função orgânica no carbono 2. Então, propan 2 ol. Então, isso vai fazer diferença. Ah, professor, e se esse álcool tivesse ligado nesse carbono aqui? Ele seria o carbono 1. Aí seria propan 1ol. E a gente começa a numerar sempre a partir da onde o carbono está, né? Do carbono da ponta mais próxima à função orgânica. Aí eu falei para vocês que eu ia montar um modelo aqui, o mais simples de todos os álcools. Ainda esse de cá. Aqui, ó, o álcool mais simples de todos. Só tem um carbono. Só tem um carbono. Match. Só tem ligações simples, né? Porque não tem como ter outro tipo de ligação. E a função ol. Então, o metanol e o etanol são os únicos no qual a gente não precisa colocar a posição da função orgânica. A partir de álcool que tenham 3 carbonos, como o propanol, propan 1-nol e propan 2-nol, a gente vai precisar pontuar a função e a posição desses elementos, tá bom? Bora fazer aqui um pouquinho mais complexo para a gente ir convencendo. Fica. Então, bora lá, ó. Esse álcool aqui, tá vendo? Novamente, ó, o álcool está nesse lado. Se está nesse lado, a gente começa a numerar de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Frente. Só tem ligações simples. Agora a função orgânica no carbono 1, ol. Pentan 1-ol. Tá? Então, é assim que nós vamos dando os nomes desses compostos orgânicos. Bora fazer um composto orgânico agora. Eu vou até tirar um carbonozinho aqui e vou colocar uma insaturação. E essa insaturação eu vou colocar mais próximo do outro carbono. É o mesmo composto. Sim. Ficou um ol por quê? Um ol por quê? Tá vendo aqui, ó? Ó, a gente falou, quando tá falando da nomenclatura dos hidrocarbonetos, que a gente leva em consideração 3 regras para fazer a numeração dos carbonos. A regra 1, eu tinha falado com vocês, mas eu acabei não fixando porque a gente não tinha falado de função orgânica, é justamente ela. A função orgânica. Então, toda vez que eu tiver uma função orgânica, ela vai ser prioritária na hora de escolher a nomenclatura dos carbonos. Na numeração dos carbonos. A segunda são as insaturações. Que é quando tem ligação dupla ou ligação tripla. E a terceira, as ramificações. Então, eu sempre levo isso em consideração. Por que ficou um ol? Porque a função orgânica, que é o OH, ela está na ponta, literalmente, desse carbono aqui, ó. É o carbono 1. Então, a função álcool está ligada ao carbono 1. E por que esse é o carbono 1? Porque ele é o carbono mais próximo da função orgânica. É o carbono que está na ponta mais próximo à função orgânica. Que no caso é ele mesmo que ela está ligada. Certo? Eu vou fazer esse exemplo de cá e eu vou puxar depois um exemplo maior e botar a função álcool um pouco diferenciada da posição inicial que ela está. Vou até fazer um pentano para a gente fazer isso.
Deixa eu fazer esse exemplo onde a gente tem duas características, ó. Aqui, o que é que a gente tem agora? A gente tem uma insaturação, certo? E temos na outra ponta a função álcool. Temos esses dois negocinhos. Como é que eu dou nomenclatura? Como a função álcool tá na ponta direita, então a gente começa a numerar de direita para a esquerda. Ah, professor, mas tem saturação. Tem saturação, mas álcool está na frente. É que nem programação de medalha. Um ouro vale mais do que 1000 medalhas de prata, tá bom? Não importa quantas medalhas de prata você tiver, se tiver um ouro, ele vai estar acima do que tiver só medalha de prata. É a mesma coisa aqui. A função álcool, ela é prioritária, então ela vai estar sempre acima. Não importa se tivesse 3 insaturações para o lado de cá, ela é a que vai dar uma nomenclatura para o elemento. Então ela é que vai ficar aqui. Então tem aqui o álcool e ele está ligado justamente no carbono 1. Então é por isso que a gente vai começar essa nomenclatura, essa numeração desse ponto. E claro, eu vou numerar os outros carbonos, né? Que são 4 carbonos. Claro, essa parte da numeração a gente faz para facilitar a organização, para facilitar que vocês visualizem o que a gente está fazendo. Certo? E aí eu venho para a nomenclatura padrão. São quantos carbonos? 4 carbonos? Met, et, prop, but. Então vou botar aqui, ó. But. Só que agora não só tem ligação simples, ele tem uma insaturação. E essa insaturação está no carbono entre 3 e o 4. A gente usa sempre de menor número, no carbono 3. But 3 em, porque em é a ligação dupla. E aí, para completar, a gente tem que botar a função orgânica. Ol. Tá? Então, esse é o nome desse composto orgânico aqui, ó. But 3-en, 1-ol. But porque ele tem 4 carbonos. 3-en porque no carbono 3 com carbono 4 ele faz uma ligação dupla. E 1-ol porque no carbono 1 tem uma função álcool ligado. Tá? É assim que funcionam as nomenclaturas desses compostos. Deixa eu puxar aqui e fazer uma ediçãozinha aqui para a gente poder visualizar agora. Pronto. Olha, o que eu fiz agora? Eu peguei um composto. Eu peguei esse composto aqui e fiz uma alteraçãozinha. Geralmente eles ficam com formatos diferentes porque simplesmente na hora de eu editar, eu peço para ele fazer a forma mais estável possível, ele monta as fórmulas. Eu não sou muito relacionado com isso. Observe o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui uma função orgânica e aqui eu tenho a ramificação. Vou até afastar um pouco mais, está bem perto. A ramificação. Na hora de numerar os carbonos para poder ver de qual carbono a gente começa a contar, a gente vai continuar priorizando a função orgânica. Então a função orgânica, ele está mais perto desse carbono ou desse carbono, gente? É evidente, né? Ele está mais perto do primeiro carbono, esse de cá. E aí eu começo a numerar a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí veio toda a nomenclatura. Primeiramente, 5 carbonos, pente. Tem ligação dupla? Tem. Aqui, ó, entre o carbono 3 e 4. Então, bota aqui a posição, ó. No carbono 3 tem uma ligação dupla. Tá? E a função orgânica? A função orgânica tem. A função orgânica está no carbono 2 e ela é álcool. Tá? Então, nesse composto, a nomenclatura dele é pente 3-en 2-ol. Certo? Estão percebendo como é que dá a nomenclatura, gente? Estão bugando. Eu vou fazer agora a nomenclatura com outro. Agora entendendo. Hã? Repete aí que eu não vi. Percebendo, agora entendendo. É isso. Ó, geralmente a gente tem que fazer. Isso é verdade. Aí tem que fazer vários exemplos. Então eu vou fazer os exemplos, o vídeo vai ficar lá e vocês assistem novamente. Porque eu tento falar das formas mais diversas possíveis para vocês entenderem. Observe o que a gente fez aqui, ó. Vamos lá. Nesse de cá, eu dei a nomenclatura das funções orgânicas mais simples possíveis. Não tem nada, só tem a função orgânica. Nesses dois de baixo, eu mostrei para vocês que o álcool ele pode mudar de posição. A função orgânica ol, ele está aqui no carbono 1 e aqui ele está no carbono 2. Depois eu peguei aqui e botei um composto maior, como um composto com 5 carbonos, e falei que na ordem de nomenclaturar, a gente prioriza a função orgânica, depois de saturação, depois de ramificação.
No caso que a gente está trabalhando com função álcool, o álcool vai ser sempre a prioridade e a gente vai sempre partir dele. Aí, eu fiz aqui 2 exemplos que mostram uma função orgânica no composto, no carbono primário e no carbono secundário. No primeiro carbono e no segundo carbono, com uma insaturação, que é basicamente o carbono em. Agora, eu vou mostrar um exemplo que tem uma ramificação e depois um exemplo que tem uma ramificação e uma insaturação. Tá? Porque são variações que a gente pode encontrar. Eu também vou usar as formas mais simples possíveis para a gente entender. Bom, bora lá. Tem um composto. A primeira coisa que eu preciso prestar atenção no composto. Tem função orgânica? Tem. E a função é álcool. Massa. Quando eu vou contar os carbonos da função orgânica, eu vou começar de cá, porque a função álcool está mais próximo dessa ponta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui, gente, carbono terciário, que é o carbono que tem ramificação, a gente tem que contar para os dois lados e procurar que tenha o maior tamanho. Se para os dois lados dá 6, então eu vou continuar para cá. E com isso, eu descobri que aqui eu tenho uma ramificação. Que é um metil, porque só tem um carbono. Se fosse 2 carbonos, etil. Se fosse 3, é propil. Se fosse 4, butil. E é isso aí. Identifiquei todas as coisas que eu preciso identificar para começar a resolver esse problema. Aí, o que é que eu preciso saber? Primeira coisa. Quando a gente monta a nomenclatura do composto orgânico, a gente começa com a ramificação. E eu tenho uma ramificação no carbono 5 aqui. Então, eu boto aqui, ó, carbono 5, tem um metil. E agora eu vou para a nomenclatura do composto. Tem 6 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex. Então 5 metil. Ex tem ligação dupla? Não. Tem ligação tripla? Não. Permanece. Volta an. E agora a função orgânica. Tem função orgânica? Tem que a função álcool. Rapidinho. Eita! Covid para todo mundo. Tem a função álcool e ela está no carbono 2. Então eu pego aqui, ó. Boto. Obrigado. 2. Função álcool. Então o nome desse composto bonitão aí que eu acabei de fazer, todo sexy, é o quê? Pent X. Peraí que eu fiz uma bagunça aqui. Função orgânica é 5 metil X 2 ol. Exatamente como a gente está prevendo aqui. Então observa. Uma ramificação e uma função orgânica. A ramificação ela fica em terceiro posto. Primeiro eu focalizo na função orgânica, como vocês estão vendo. Tá? E agora eu vou pegar um composto, até o composto que eu já estou trabalhando em cima, e nele eu vou fazer uma bagunça melhor ainda. Observa que eu estou deixando cada pontinho um pouquinho mais complexo. Olha. Novamente, posicionar as coisas. A função álcool. Se a função álcool está aqui, significa que o carbono tem 3 carbonos de ponta. Eu vou começar a contar do carbono que está mais perto dele, a ponta 1, esse de cá, 2, 3, 4. Se eu vir para cá é 5, se eu vir para cá é 5, tanto faz, eu vou vir para cima, 5, e deixo esse daqui. O que sobrou é o que nós chamamos de ramificação, que vai ser o metil. Tá? Além de tudo isso, para piorar a nossa vida, a gente tem aqui ó, uma insaturação entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, olha, eu tenho uma função orgânica, eu tenho uma insaturação e eu tenho uma ramificação. Eu tenho um composto completo para a gente ter que dar o nome dele. Como é que vai ficar o nome dessa coisa belíssima que tem aqui? Bora lá. Primeiramente, a ramificação. Está no carbono 4. Vamos lá. 4 metil. Agora eu vou para o nome do carbono. Tem 5 carbonos. Met, et, prop, but, pent. Pent. Tem ligação dupla? Tem, entre o carbono 3 e 4. Então, pent 3 em, porque ele começa na ligação 3. E função orgânica tem também no 2. Então, 4 metil pent 2 pent 3 em 2 ol.
Essa é a nomenclatura do nosso querido composto que vocês estão visualizando aqui. Tá bom, turma? Hã? Olha, lembre-se, passo a passo. Fazer passo a passo. Se você seguir a regrinha do passo a passo, você consegue. Qual é o primeiro passo? Ó? O passo a passo. Localizar. Eu vou até escrever, na verdade. Vou deixar organizadinho aqui para vocês verem o passo a passo. Olha aqui. Localizar se tem a função orgânica. Tá? Esse é o primeiro passo. 2. Localizar se tem insaturação. O que é isso? Ligação dupla ou tripla. Passo 3. Localizar se tem ramificação. Tá? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três ramificações, tá, gente? Quando a gente fala que tem que localizar quantos tem também. Tá? 4. Localizei tudo. Iniciar a numeração dos carbonos. Como assim? Carbonos. Aqui em parênteses. Seguindo a regra de prioridade. 2 pontos. 1. Função orgânica. Ponto e vírgula. 2. Insaturação. Vírgula. 3. Ramificação. Tá? Deixa eu até arrumar esse negócio aqui que ficou grande, né? Saturação. Pronto. 5. Começar a numeração. Começar a nomenclatura pela ordem quando houver ramificação. Depois da ramificação, o prefixo, que é o número de carbonos, mais infixo que é tipo de ligação, né? Se é dupla, se é tripla ou se é simples, mais sufixo, que é a função orgânica. Pronto, gente. Essas são as regras básicas que eu posso passar para vocês aqui e deixar registrado. Então, se vocês seguirem essas regrinhas que estão aqui, vocês vão conseguir nomenclaturar totalmente esses compostos. Tá? Então, deixa eu fazer aqui uns printzinhos e vou mandar lá no grupo agora. Valeu! Aqui. Então, estou mandando tudo isso aqui lá no grupo, viu, gente? Aí vocês vão ter isso aqui. Gente, se vocês seguirem esse passo a passo aqui, vocês vão mandar bem. No início, realmente, vocês vão seguir exatamente o que eu estou falando. Mas do meio para o fim, cara, aí vocês já vão simplesmente nem precisar disso daqui, já vai estar automático. E aí, para resolver isso, a gente precisa ter uma lista de exercícios boas. A gente precisa fazer bastante exercício. Tá? Fazer muito exercício. Bom, quer mais alguns exemplos desse daqui para a gente entrar no próximo? Aler, não, eu só vou ficar no álcool mesmo. Tem a função, eu tinha que falar para vocês da função enol e da função fenol.
e das propriedades físico-químicas. É o quê? Cada vez. É porque esse blocão que eu tô falando é tudo junto, viu, gente? Eu tô falando que eu vou fazer, mas é um blocão que é tudo junto que tem que ser falado. Bom, vou fazer mais uns exemplos então aqui para ajudar vocês. Pronto. Agora eu vou fazer um composto um pouco diferente. Eu vou botar a função álcool e eu vou botar... E pronto, esse aqui tá bonitinho. Bora fazer agora uns outros modelozinhos. Gente, quando a gente... Lembra-se quando a gente encontrava duas ramificações ou duas insaturações, a gente colocava di quando é 2, tri quando é 3? Com a função álcool, com qualquer função orgânica, a gente vai fazer a mesma coisa. Olha esse composto aqui. Bora seguir o passo a passo que eu montei para vocês. Vou até copiar ele aqui, como eu já printei e já mandei para vocês. Vou botar ele aqui perto para a gente fazendo passo a passo. Ó. E pior que a gente vai seguir todos eles. Ó. Bora lá. Deixar o mais próximo possível. Localize se tem função orgânica. Bora localizar a função orgânica. Tem. E ó, tem duas funções orgânicas. A gente localiza e identifica, né? Não botei identifica, mas acho que ficou evidente. É a função álcool, tá? Pronto. 2. Localize se tem saturação. Vou botar até na cor, ó. Eu tenho uma insaturação aqui e eu tenho duas insaturações aqui. Ótimo. Localizar se tem ramificação. Olha, gente. Não tem ramificação, tá? Para ter ramificação tem que ter um carbono terciário. A gente só tem que... Ó, isso aqui, apesar de estar fazendo pontinha, é um H. Então o carbono é secundário. Não tem ramificação. Ótimo, ó. Fizemos. Inicia a numeração dos carbonos seguindo a regra de prioridade. Função orgânica. A função orgânica está aqui, ó. Esse carbono está mais perto dessa função orgânica do que esse carbono dessa. Então começa de cá. Numerando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, numerei. Começa a nomenclatura pela ordem que houver. Ramificação. Tem ramificação? Não tem ramificação. Então já está cortado. Prefixo, que é o número de carbonos. Bora lá. Tem 7 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, ept. Bora lá. Ept. O infixo, tem ligações duplas no infixo? Tem, ó. Tem duas. Quando tem duas, a gente coloca os dois números. No caso aqui, ó. No carbono 4 e no carbono 6, né? Ept 4,6. Aí são duas, você bota o di. Se for 3, tri. Se for tetra, se for 4, tetra, né? De en, né? Porque o en é ligação dupla. Tá? E aí, pronto. Função orgânica tem? Tem. Quantas funções orgânicas? Duas, só. Pra gente fazer pontos, né? O infixo feito. E agora o sufixo, que é a função orgânica. Tem e tem duas. Então também vou ter que botar a posição. Ó. Tem uma função orgânica no carbono 2 e no carbono 3. E aí se tem 2, diol. Então esse daí é o nome desse composto. Heptan 4,6 dien 2,3 diol. Vocês perceberam que eu fiz todos os passos do que está escrito aqui? Segui um passo de cada vez. Fiz todos. E dessa forma eu achei a nomenclatura desse composto. Bora fazer um outro composto aqui. Vou criar um outro composto agora. Tá. Isso aqui. Aí eu vou fazer todas essas coisas que a gente tem que fazer. Eu vou botar uma ligação dupla. Eu vou botar uma ramificação. Tá? E uma ramificação diferente. E vou botar uma função orgânica. E aí a gente vai novamente dar a nomenclatura seguindo passo a passo. Só que esse composto agora eu peguei e fiz um composto simples. Não tem nada de di, nada de tri, né? Só tem coisas a mais. Passo 1. Localiza a função se tem função orgânica. Ó. Diferente de carbono e hidrogênio, tem algo diferente além de carbono e hidrogênio, é a função orgânica. Função orgânica, e a gente já sabe qual é. É a função álcool.
Localizar se tem saturação? Tem uma insaturaçãozinha só. Ligação dupla. Gente, podia ser ligação tripla também, tá? Eu só tô usando dupla que é mais simples. Localizar se tem ramificação? Olha, gente. Na nomenclatura tem que seguir a menor cadeia onde esteja incluso função orgânica, insaturações, maior número de ramificações. Cara, já está incluso aqui, ó. Temos uma função orgânica que começa desse lado aqui, ó, e temos uma insaturação desse lado. Então, minha cadeia principal vai ser essa de cá, ó. Certo? Então, o que eu tenho aqui é uma função orgânica e é uma função orgânica com 2 carbonos. Tem um aqui, tem 2 carbonos. É um etil. Eu saí do metil, fui para o etil. E temos cá. Então, localizar a função orgânica, localizei. Localizar a saturação, localizei. Localizar se tem ramificação, localizei. Tá? Tem. Se tem, agora a gente vai para o próximo passo. Iniciar a numeração dos carbonos seguindo a regra de prioridade. A regra de prioridade é função orgânica. Se tem função orgânica, começa por lá. O carbono mais perto da função orgânica ou é esse ou é esse. E aí, evidentemente, a gente já sabe que é esse. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 eu já sei que é oct. Já facilitou para mim. E agora eu vou começar. Identifiquei, né? Cadê aqui? Iniciei a numeração do carbono, seguir. Começa a nomenclatura pela ordem. Quando houver ramificação, tem ramificação? Tem. Então começa a nomenclatura pela ramificação. O carbono 4, ó. Temos 4 etil, tá? Depois da ramificação, prefixo. Número de carbonos 8, né? 4 etil oct. Aí agora depois do prefixo vem fixo, que é tipo de ligação. A gente tem aqui, ó, no carbono 6 uma dupla. Oct 6 en, tá? E para fechar, a gente tem a função álcool no carbono 3. Então bota aqui, ó. 3 ol. Tá? Então aí essa função. Quarto etil oct 6 em 3 ol. Eu estou verificando sempre que eu abro aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Eu coloco aqui para ver a nomenclatura se está correta do composto que eu botei para vocês. A gente faz e depois eu verifico se está correto. Está correto, bom. A gente segue. E aí? Percebeu que essas regrinhas ajudam muito? E com elas a gente consegue resolver essa nomenclatura com mais tranquilidade. Vou fazer um último exemplo aqui. Agora eu vou botar 2 ramificações em vez de uma, tá? Vai ser isso de diferente. Eu só vou botar a função orgânica. E vou botar 2 ramificações. Para a gente fechar, o último aqui, ó. Estamos aqui, gente, nosso compostozinho. Localizar a função orgânica. Localizei. Álcool. Ver se tem saturação. Não tem saturação. Localizar se tem ramificação. Olha, tem carbono terciário, tem ramificação. Então a gente achou, ó, temos uma ramificação. Bom, daqui, bora começar a numerar. 2, 3, 4, 5, 6, ó. 5, 6, 5, 6. Observa que, tecnicamente, eu poderia seguir para qualquer direção aqui que estaria ok. Só que a gente precisa levar em consideração o número de ramificações. Então, ele precisa ter o máximo de ramificações possíveis. Por conta disso, ele só pode seguir para essas pontas, porque aqui, ó, ele teria 2 ramificações. Se eu seguir para cá, ele só teria uma. Então, a gente localiza as ramificações dessa forma aqui, ó. Tem uma ramificação aqui, que é um etil, e eu tenho essa ramificação aqui, que é um metil. E o restante é a nossa cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? É a cadeia principal. Começa a numerar por aqui, porque a função orgânica está mais perto desse carbono do que do carbono de cá. Certo?
Iniciei, então, ó, gente, localizei tudo, iniciei a numeração do carbono, iniciei tudo, vou para a nomenclatura. Começa com a ramificação. Eu tenho duas ramificações, lembrando, a gente fazia em ordem alfabética. O E de etil vem antes do M de metil. Então, bora lá. Posição 4, etil. Bota o tracinho, posição 5, metil. Tá? E aí vem agora prefixo 6, ex. Ex. Só tem ligação dupla? Só tem ligação simples? An. E a função orgânica no carbono 3. 3O. Então a nomenclatura desse composto é 4-etil, 5-metil, ex-3ol, hexan-3ol. Entendidos, gente? E aí? Perceberam que a gente só fez a nomenclatura de um composto, cara? Eu quis deixar somente a nomenclatura desse composto para que vocês pegassem direitinho, sem dificuldades, sem problemas, conseguissem associar o mais tranquilamente possível e da forma mais fácil que eu consegui achar, né? Que é através de exemplos, 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 exemplos. E aí, dúvidas? Conseguiram entender? Conseguiram pegar os macetes? Ficou alguma dúvida que a gente possa sanar? Sabe que silêncio ele só confirma, viu, pra gente. E se vocês estão em silêncio, eu fico tranquilo aqui. Vendo a Júlia chegou atrasadinha. Wesley. Já tava. Liza e Naila já estavam também. Liza. A Naila não tava não. Naila. Nicole Rodrigo. Galera, então, o nosso foco era esse. Eu vou pegar aqui agora uma lista de exercícios que eu tenho e vou encaminhar para vocês realizarem como complemento da aula, tá bom? Eu vou os meus arquivos aqui, que rapaz, eu tenho muito arquivo. Aqui, terceiro ano, hidrocarbonetos, álcool, achei aqui. Pronto. Fazer uma cópia. CEP, terceiro ano, A/B. Ó, vou mandar a listinha para vocês fazerem. Gente, a listinha é uma listinha simples. Pega esses macetes que eu passei, pega as imagens que a gente facilitou para vocês aí na aula. E aí, com base neles, vocês vão desenvolvendo essa atividade. Certo? Mandei lá no WhatsApp de vocês. E aí eu vou botar lá no Classroom. Tá bom, turma? E aí eu vou ficar disponível para tirar dúvidas. Tô fechando a gravação.